Vou começar cumprimentando vocês com um salmo. Salmo 66 que diz: Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome. Uma palavra profunda do Salmo que nos quer chamar a reconhecer os grandes feitos do Senhor. Como diz o versículo 3, que tremendos são os teus feitos. E é isso que nós celebramos nesta manhã de domingo. Feliz Páscoa, feliz tempo da ressurreição, de celebrar o maior, o mais tremendo, mais surpreendente feito de Deus no universo, que é a ressurreição de Jesus. Que este seja mais uma vez um tempo para refletirmos, um tempo para nos encontrarmos, um tempo para meditarmos na palavra de Deus, um tempo de culto. Que seja este o nosso convite, assim como o Salmo 66, 1 e 3 nos chama, a cantar louvores, a entoar salmos ao nosso Deus. E nesse domingo de Páscoa nós temos motivos muito bons para poder fazer isso. O maior inimigo do próprio Deus e nosso, que é a morte, foi vencido. Nós podemos até experimentar esse sono que ainda virá, mas a morte, de forma definitiva, foi vencida pelo próprio Deus, o Deus da vida. Quão tremendos são os feitos do nosso Deus. Alegre-se, é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. O nosso Senhor ressuscitou, ele verdadeiramente ressuscitou. Vamos ter um tempo agora para louvar a Deus, vamos ter um tempo para falar com Deus, vamos ter um tempo para deixar Deus falar conosco. Vamos começar assim, clamando então para que esse tempo agora aqui, onde você estiver, seja um tempo de culto, seja um tempo de encontro com o próprio Deus, seja um tempo de experimentar Deus agindo e nos chamando para estar na presença dele. Assim como você está, onde você estiver agora, quero te convidar para falarmos com o nosso Deus, a quem nós chamamos de Pai. Assim como Jesus nos ensinou, vamos nos voltar a Ele agora em oração, para que esse lugar onde estamos seja agradável ao Senhor e que nós então sejamos o templo agradável para que assim então possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Senhor nosso Deus, obrigado porque nós temos a oportunidade de nos encontrar nesta manhã de domingo, domingo de Páscoa. Tempo então de experimentar do teu poder, sermos lembrados da tua intervenção, sermos lembrados do teu empenho em nosso favor, deixar para trás o sentimento de luto experimentado na sexta-feira e agora experimentar então alegria, poder, vida que se refaz, que se renova. Que este tempo, então, de reflexão neste domingo de Páscoa nos lembre de novo, Senhor, porque domingo após domingo nós nos reunimos em culto. Este dia separado para Ti, esse dia que o Senhor, então, separou para Ti, é dia de celebrar a ressurreição de Jesus. Nos lembra, Deus, porque então, assim, sempre de novo nos reunimos, sempre de novo nos voltamos neste tempo de domingo. Nos lembra de novo porque é para celebrar, então, a Tua intervenção, o teu agir libertador em nosso favor. E para isso, então, Deus, neste tempo agora, venha tu mesmo estar conosco. Venha nos abraçar com a tua presença, onde nós estivermos, espalhados e ao mesmo tempo na tua presença, em profunda comunhão sob o agir do teu Santo Espírito. Vem falar conosco, vem estar, ó Deus, no nosso espaço agora, para que nós possamos estar diante de ti. Vem Deus Criador, vem, ó Filho resgatador, vem, ó presença de Deus Espírito Santo. Venha nos congregar, distantes e ao mesmo tempo tão próximos diante de Ti. Porque é no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, ó Deus, que nós agora nos reunimos para meditar na Tua palavra, para entoar louvores, para rememorar a Tua intervenção, para celebrar a Páscoa e a ressurreição. Amém, Senhor. Espero que você esteja tendo um tempo de se voltar ao Senhor, um tempo profundo de reflexão também, sabendo aproveitar o tempo que tem à disposição, nesse momento que nós vivenciamos um pouco mais de reclusão,
talvez um tempo que nos lembra um pouco daquela experiência dos israelitas no Egito antes de serem libertos, o tempo da reclusão, o tempo de estarem nas suas casas, mais fechados em casa. Eu quero trazer uma reflexão para nós nesta manhã que nos quer conduzir para experimentar, então, um pouco daquilo que significa tempo de espera. Tempo de esperar, tempo de lapidar a paciência. Quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, nós sempre de novo vemos que Deus usa o tempo como um instrumento pedagógico. Deus é cheio de didática e o tempo, ele então é usado por Deus de uma forma, de uma pedagogia divina. Ele assim então nos conduz para ensinar aqueles a quem ele ama. Mas quanto tempo é necessário para você e para mim perdermos a paciência com Deus? Essa pergunta, por mais estranha que pareça, por vezes é a nossa experiência mais concreta. Quantas vezes nós perdemos a paciência com Deus? Esperar. Como isso é difícil. No tempo do fast food, da internet 4G, dos cliques que desfazem amizades. Esperar, paciência. E aqui eu já preciso fazer uma confissão pessoal minha, que diz respeito à paciência. Eu me vejo dentro dessa escola de Deus, nesse currículo do discipulado de Jesus, onde eu preciso ser lapidado, aprimorado na paciência. Toda vez que eu me vejo tendo paciência com processos, eu tenho a nítida certeza, olha aí o Espírito Santo agindo. Por isso, eu me alegro em perceber situações onde Deus tem me conduzido a exercitar paciência e espera, porque nesses momentos eu percebo claramente, é fruto realmente do Espírito Santo, conforme nos diz Gálatas 5. É fruto dele, não vem de mim mesmo. E quando nós pensamos então a respeito de esperar, de paciência, quanto tempo é necessário esperar para ver Deus agindo? Os israelitas escravizados no Egito, eles esperaram por 400 anos. Então foram libertos pela mão poderosa de Deus através dos feitos extraordinários desse Deus. Os israelitas experimentaram o agir de Deus depois de quase 400 anos. Então eles foram libertos pela mão poderosa de Deus através de feitos extraordinários desse Deus e então conduzidos sob o agir de Deus. Em um primeiro momento, esses ex-escravos, agora libertos, se alegraram e festejaram a sua libertação. Por muito tempo esperada, eles estavam livres. Mas diante da primeira dificuldade que os israelitas tiveram depois de serem então livres, eles se colocaram em questionamento a Deus e aos seus líderes. Colocaram Deus à prova e colocaram seus líderes à prova. Diante de uma nova dificuldade, logo mais eles começaram a murmurar e desejar inclusive voltar ao Egito, sentindo saudades então do tempo da escravidão. Então me vem a pergunta, quanto tempo mais teria sido necessário que essas pessoas tivessem vivido como escravas para então aprenderem a caminhar em liberdade com o Deus libertador? Enquanto estava sofrendo suas piores dores, Jó então recebeu a visita de 3 amigos que ficaram por alguns dias em silêncio juntos dele. Mas depois desandaram a falar uma porção de absurdos, de julgamentos e de filosofias vãs. Quanto tempo ainda teria sido necessário para que eles percebessem no convívio com Jó que Deus estava colocando à prova a fidelidade de Jó e não a sua integridade moral, porque era isso que os amigos de Jó começaram a questionar, a integridade de Jó.
Por séculos, os profetas anunciaram a vinda do Messias, o Salvador. O povo de Deus aguardava com ansiedade a vinda do Messias, daquele que iria libertar. Mas quando ele veio, aquelas pessoas entregaram Jesus à morte. Ele foi entregue pelos próprios líderes do povo de Deus à morte. Quanto tempo mais teria sido necessário que se esperasse, então, a vinda do Messias para que aprendessem a acolher o enviado de Deus, assim como Deus quer que ele seja acolhido? Nesses dias de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Essa é a mais profunda intervenção de Deus no universo desde a criação do cosmos. E a ressurreição de Jesus tem consequências para todo o universo, não só para cada um de nós individualmente e pessoalmente. Mas enquanto lemos os evangelhos, nós vemos como a dinâmica do ministério de Jesus ia se desenvolvendo. Esse movimento que eles narram, quando nós focamos então em Jesus, ele aparece sempre lá, aparece sem pressa. Ele se senta para esperar a mulher do poço se chegar, para buscar água num horário bastante impróprio. Ele espera o baixinho Zaqueu subir na árvore, para depois chamá-lo para baixo, para então ficar em sua casa e promover ali salvação. Enquanto Jesus discipulava aqueles homens e mulheres confusos que ele foi vocacionando, parece que ele tinha uma paciência de dar inveja a qualquer professor. Ele dá o devido tempo para que um Nicodemos fizesse as suas perguntas em alta hora da noite. O tempo de ministério de Jesus foi intenso, mas durou apenas em torno de 3 anos. Ele não curou a todos os doentes de Israel. Ele não saciou a fome de toda a população de Israel. Nem mesmo ensinou a todos os discípulos com a mesma intensidade e intimidade. Mas na Sexta-feira Santa, ao estar pregado naquela cruz, Jesus pôde dizer: está consumado, está pronto, está feito. Cumpri o que era esperado de mim. Tudo parecia ter acabado naquela sexta-feira, mas o tempo de Deus mostra que tudo recém havia começado. Gera certa estranheza olhar para aqueles evangelhos e a forma como eles colocam aquela história de Jesus sendo entregue, sendo traído, sendo condenado. Ele parecia enfrentar tudo com paciência. Era uma certa serenidade confiante após aquela oração do Getsêmani. Gálatas 4:4 resume isso de tal forma a dar expressão àquilo que Jesus estava vivenciando. Gálatas 4:4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Exatamente isso. Era isso, a plenitude do tempo, o tempo apropriado de Deus para acontecer o que estava acontecendo. Você sabe esperar as respostas de Deus no tempo de Deus? Essa é uma pergunta que, quando nós olhamos para os evangelhos, nós precisamos nos fazer. Você sabe esperar as respostas de Deus no tempo de Deus para as perguntas que você faz? Eu quero te convidar para nós lermos um texto agora. A palavra de Deus em Marcos 5:21 e seguintes conta a história de um homem chamado Jairo e de uma mulher que viviam em situações bem distintas, mas que têm um objetivo em comum. Jairo, um homem de posição social elevada na sociedade da sua época, e uma mulher que, por ser doente, precisa viver escondida. Então, Marcos capítulo 5, versículos 21 e seguintes, vão nos narrar como essas histórias, então, se entrecruzam, se envolvem. Vamos ler? Marcos 5, 21 até o versículo 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão.
e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Essa é a palavra, então, que nós temos de Marcos 5, intercalando duas histórias. Uma delas dizendo respeito a Jairo, um homem de posição elevada que busca em Jesus uma intervenção em favor da sua filha. E outra de uma mulher marginalizada, excluída, impura por causa da sua doença, sem poder se achegar a Deus. Um líder da sinagoga, onde as pessoas se reuniam com Deus. E outra excluída da presença de Deus porque estava doente. Aqui nós temos duas histórias que vão se então entrelaçar, de dois personagens que não poderiam ser mais diferentes um do outro. E a única narrativa nesse estilo em todo o Evangelho. Normalmente nós temos histórias bem redondinhas, com início, meio e fim. E aqui nós temos duas histórias que se entrecruzam, se entrelaçam na narrativa. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, parece que esse mais é o padrão. Histórias de vidas que se entrelaçam, se encontram, se esbarram, se influenciam mutuamente, se complementam. Esse parece ser o padrão da vida. No texto que nós lemos, essas histórias de vida de Jairo e dessa mulher se influenciam na busca pelo mesmo objetivo. Os dois querem receber uma cura de Jesus. Nesse encontro, Jairo parece ser mais prejudicado. Quanta demora para ser realmente atendido. O Evangelho nos lembra que ele era um homem de posição social de destaque, havia se humilhado para pedir ajuda a Jesus, inclusive ajoelhando-se diante de Jesus. É um grito por socorro de um pai desesperado. Ele viu a disposição de Jesus ir ao seu encontro, mas pelo caminho tem tanta gente
E além de tudo, essa mulher doente que resolveu roubar um milagre. E Jesus para dar atenção a isso. Perda de tempo, já que o mais importante era a filha de Jairo. Ao menos era essa a perspectiva de Jairo. Fico imaginando a aflição desse pai, parado ali esperando Jesus. A angústia da espera para ver a cura da filha amada. É interessante ler no texto, no versículo 23, que ele até já sabe o que Jesus precisa fazer. Vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. Ele é um homem acostumado a dar ordens, a ter tudo sob seu controle, a saber como agir. Há uma esperança de Jairo na qual ele se agarrou para ir ao encontro de Jesus. Dá para imaginar como seu coração está aflito e ansioso, com pressa, para que Jesus faça aquilo que ele pediu. Você consegue se colocar no lugar de Jairo? Como seria para você esse tempo de espera? Você confia em Jesus? Confiou? Tem um fio de esperança que ele possa fazer algo? E agora ele demora. Se você tem filhos, assim como eu, sabe que o tempo de espera, nesse caso, é bem mais difícil. Suportar um tempo de espera quando se busca algo em favor dos filhos é bem mais difícil. Paciência, esperar. Como Jesus está no meio de toda essa situação? Porque agora nós olhamos a ansiedade de Jairo. Como está Jesus? Afinal de contas, é nele que precisa estar fixados os nossos olhos em tempos de espera. Pois, se ele está tranquilo com a situação, então há motivo para se aquietar. Jairo também pode estar tranquilo, porque Jesus está tranquilo. Há motivos para confiar. Jesus, no meio de toda essa situação, puxa conversa para saber a história de vida daquela mulher que foi curada. Não teria sido mais fácil deixá-la ir embora, então, e seguir adiante para curar, então, essa pobre menina que está à beira da morte? Parece que para Jesus a história da vida importa. E de fato é assim. Aquela mulher encontra mais do que apenas um milagre roubado. Mas devido à demora em que Jesus está ali envolvido,